O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. O reinado de Josias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha irmã, você que é professor de escola dominical ou gosta de assistir os nossos vídeos, bem-vindo ao trabalho aqui que fazemos para tornar a sua lição de escola dominical mais palatável e também mais fácil de entender. Hoje nós vamos ver a lição de número 12, o reinado de Josias. Josias foi um dos reis mais importantes de Israel e talvez o rei que implementou as maiores reformas no período do reino dividido. Sob a perspectiva do autor de Reis e também do autor de Crônicas, Josias foi aquele rei que limpou o templo de muitas divindades, eliminou muitos rituais, símbolos pagãos que haviam sido colocados nele pelos reis anteriores, né? Por exemplo, ele removeu a estaca sagrada, o poste ídolo, o aposento das prostituições sagradas, especialmente para a deusa Azerá, que era feito naquela época, onde as mulheres também teciam seus véus. Ele também tirou os cavalos e os carros aos deus Sol, né, que eram colocados ali pelos reis de Judá, e eliminou todos os altares nos lugares altos que havia em Judá. Ele tirou também do reino de Judá todos os rituais pagãos que havia em vários lugares de Jerusalém e também de Judá, especialmente nas colinas e nos lugares altos, haviam sido instalados vários lugares de adoração, né? Então ele fez uma limpeza geral contra todas as formas de adoração, adoração idólatra, né, que haviam e que haviam sido instalados então no reino de Judá, instituídos pelos reis que o antecederam, especialmente introduzidas por Salomão,
né? Que Salomão foi o primeiro rei que começou a introduzir cultos pagãos no meio de Israel. E a ascensão de Josias ao trono, ela se deu quando do assassinato de seu pai, né? E aí os conspiradores que mataram seu pai queriam usurpar o trono, foram dominados pelo povo, né? E esse povo que dominou os conspiradores era favorável à dinastia davídica, e por isso então Josias foi entronizado, mas ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele subiu ao trono. Provavelmente ele foi ajudado, né, por um sacerdote que orientou ele, né, quanto à sua vida religiosa e ajudou ele a implementar estas reformas e compreender, né, toda a idolatria que estava em curso, e também a questão do profeta Isaías, que nós já vamos ver adiante. A reforma religiosa propriamente, né, implementada por Josias, começou após 8 anos do seu reinado. Portanto, quando ele tinha 16 anos de idade, foi dado início à reforma, e ela atingiu o seu ápice quando ele já estava governando há 18 anos. Quando ele tinha, portanto, 26 anos de idade, é que nós chegamos assim ao ápice de toda a reforma religiosa que ele quis implementar. E é muito interessante observar que o chamado do profeta Jeremias se deu justamente durante o reinado de Josias, quando a sua reforma já havia sido iniciada há 13 anos. Foi justamente por isso, né, talvez por uma influência que as próprias reformas de Josias tiveram sobre o profeta Jeremias, por isso Jeremias depois, mais tarde, ele vai reconhecer isso de alguma forma, né, e vai tecer elogios a Josias como tendo sido um rei que praticou a justiça e atendeu também o pobre e o necessitado, como está dito lá em Jeremias capítulo 22. Jeremias também dá uma indicação em seu livro de que, embora Josias não poupou esforços para levar o povo a adorar a Deus da forma certa, a idolatria estava tão entranhada no meio do povo que o profeta continuou profetizando contra tal prática, porque apesar de toda a liderança positiva de Josias, o povo continuava de alguma maneira adorando os seus ídolos, ainda que de uma maneira diminuta, né, porque a grande maioria do povo havia aderido à reforma religiosa que Josias estava implementando. E o primeiro tópico da nossa lição diz sobre a reparação do templo. A primeira coisa que Josias fez foi que ele arrecadou muito dinheiro, né? Ele pediu para que o povo trouxesse dinheiro para reparar o templo. E desde a época do profeta Ezequias não haviam sido mais feitos mudanças ou reformas essenciais no templo que dessem possibilidades de o povo fazer um culto mais próprio para Deus, né? Porque havia sido misturado com muitas e outras coisas. Perceba também que entre a reforma de Ezequias e a reforma de Josias, nesse interregno de tempo, houveram outros reis idólatras, né, que voltaram novamente a trazer a idolatria para o meio do povo, após o reinado de Ezequias, né? Especialmente um rei muito perverso chamado Manassés, né, que inclusive mandou matar o profeta Isaías. Então, nessa arrecadação de Josias, a gente percebe o zelo que Josias tinha para restaurar o templo do Senhor, né? E essa arrecadação também de oferta, percebam que ela aconteceu antes do sacerdote Ilquias ter dito que achou o livro da lei dentro do templo,
né? Provavelmente o livro da lei foi achado quando o rei Josias tinha lá pelos seus 26 anos de idade. Então, e isso coincidiu com o início da reforma do templo. O livro só foi achado escondido dentro do templo porque eles começaram a fazer a reforma, senão o livro provavelmente não teria sido encontrado, né? E aí surge esse famoso episódio, né, do sacerdote Ilquias, ele procurar o escrivão do rei para informar que ele havia achado o livro dentro do templo, né? E o achado do livro dentro do templo, obviamente, significa que ele estava perdido dentro do templo, mas isso parece tão incoerente, né? Porque como poderia ser que o livro da lei tivesse se perdido dentro do próprio templo? Talvez pelo motivo de que um escriba zeloso, né, tivesse guardado propositalmente esse livro, ou escondido propositalmente esse livro, visto que o povo vivia em apostasia e não dava a mesma atenção ao livro, para que um dia ele fosse achado como de fato foi. Mas é provável que o livro tivesse sido perdido por causa do descaso, né, que havia sido dado para com a lei de Deus. E aí se percebe através deste episódio que os sacerdotes e os principais líderes do povo passaram muitos anos sem ler a lei de Moisés, né? Sem ter acesso à palavra de Deus, exatamente porque ela havia se perdido dentro do templo. E dessa maneira, então, a gente vê que a lassidão espiritual e o relaxamento religioso do povo e daqueles que deveriam especialmente zelar pela lei, não apenas pela guarda, mas também pelo cumprimento da lei, fez com que o precioso livro fosse perdido, paradoxalmente, dentro do lugar onde ele deveria estar em maior evidência. E a perda do livro da lei dentro do templo é algo factível ainda hoje, especialmente quando, por exemplo, dentro das nossas casas ou em ambientes que nós transitamos, ou até mesmo em ambientes religiosos, o livro até pode estar ali, né, na nossa casa, o livro pode estar em uma estante, pode estar decorando algum cômodo até, mas ele pode ter sido esquecido e abandonado, servir apenas como um objeto decorativo, né? E também como um objeto para dizer da nossa pretensa devoção a Deus quando nós carregamos esta Bíblia para a igreja. Mas ela pode ter sido esquecida dentro do coração da gente. Foi exatamente por isso que Tiago também falou lá no capítulo 1, ele falou o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas operoso praticante, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, quando nós encontramos sempre de novo a palavra de Deus, no sentido não somente de nós lermos a palavra de Deus, mas deixar que ela também nos leia, isso é evidência de que nós estamos colocando a palavra de Deus em prática, porque a palavra de Deus é aquela que tem poder para transformar nossas estruturas pecaminosas, os nossos problemas muitos que temos com o pecado, transformar tudo isso em santidade e obediência à sua palavra, porque a palavra de Deus tem este poder sobre nós. Mas se ela acaba sendo esquecida, né, como isso se tornaria possível? É preciso, então, que a gente tenha uma proatividade em relação à palavra de Deus para que ela, de fato, se cumpra em nós, né? E não apenas seja uma observância exterior e hipócrita, né, como aqueles sacerdotes estavam tentando fazer, porque eles nem conheciam mais a palavra
de Deus. E o cerne, para que a palavra de Deus se torne viva, se torne real e não seja esquecida em nós, o cerne desse segredo é a gente estabelecer um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Porque o autor dessa palavra é o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele se relaciona conosco, ele quer manter um relacionamento profundo, uma comunhão íntima com os seus filhos. Portanto, a principal mudança que nós fazemos nas nossas vidas, transformações que vão mudando o nosso jeito de ser, é baseado no relacionamento que nós estabelecemos com a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, para surtir efeito na nossa vida, ela precisa tanto nos confortar, como também nos confrontar. Que a palavra de Deus ela serve a essas duas coisas. Ela nos confronta através da sua voz moral e ética, né? E ela nos conforta através da sua voz amorosa e consoladora. Foi por isso que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E tem uma versão da Bíblia que usa uma frase muito interessante, traduzindo esse texto de Davi, que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para que eu não entre em falência. E é justamente a perseverança no estudo da palavra de Deus que nos trarão transformações significativas e profundas em nossas vidas. E aí, quando o sacerdote Ilquias conta para o escrivão Safã, e o escrivão Safã conta essa história do achado do livro para o rei Josias, ele pede imediatamente que o livro da lei seja lido para ele. E quando ele começa a ouvir a leitura da lei, qual não é a sua reação de rasgar as suas vestes, né? Ele, num gesto de extrema humildade e arrependimento, ele rasgou as suas vestes. E a reação do rei não foi de justificar-se diante dos seus pecados, culpando os reis perversos idólatras anteriores, como muitas vezes a gente é tentado a fazer. Mas ele não culpou a ninguém. Ele simplesmente humilhou-se e, em sinal exterior desta humildade e deste arrependimento, ele rasgou as suas vestes, porque o seu coração já havia sido rasgado pela palavra de Deus. E aí o rei quer começar a entender a vontade de Deus para aquele momento, para aquele instante. E aí ele pede que os seus oficiais vão consultar a profetisa Hulda para saber o que ele deveria fazer diante da realidade, da verdade e do impacto que ele havia tido diante daquela palavra. A profetisa Hulda diz que a sentença de Deus sobre Israel já estava dada por causa de toda a idolatria que havia sido feita em Israel, mas ao mesmo tempo a profetisa Hulda diz que por causa do arrependimento de Josias, esse castigo da parte de Deus não viria sobre Israel durante o seu reinado, viria a posteriori durante o reinado de outros reis. E aí, diante dessas informações e diante do seu arrependimento, Josias então renova o pacto da lei com o povo e faz com que a lei seja lida para todo o povo, e todo o povo também ouve atentamente a leitura da lei e recebe também o impacto que Josias havia recebido quando da leitura do livro. Provavelmente a maior parte do povo nem sabia mais da existência do livro, visto que ele havia ficado anos e anos escondido dentro do templo. E a partir disso, então, o próprio povo, junto com o rei Josias, vão queimando os ídolos
E Josias, quando vê a aderência do povo à palavra de Deus, ele se encoraja ainda mais, e ele mesmo viaja por várias partes do país, destruindo altares idólatras, queimando altares pagãos e desfazendo toda espécie de idolatria que havia se instalada no reino de Israel. E aí Josias faz uma das coisas muito interessantes, que é a celebração da Páscoa, que há muito tempo já não havia mais sido feito exatamente como o livro da lei de Deus orientava que fosse feito. Portanto, ele congrega todo o povo, inclusive chama alguns cidadãos do reino do norte, que a essa altura, né, já estavam no cativeiro, mas havia ficado um resto de povo, e ele chama alguns daquele resto de povo do reino do norte para que venham celebrar a Páscoa em Jerusalém. De formas que houve uma grande celebração, muita festa e muito júbilo. E uma outra coisa muito interessante que Josias também faz é que ele manda vir a arca da aliança para o Santo dos Santos. Imaginem a profanação que havia sido feita no templo de Deus, a tal ponto da arca da aliança ter sido tirada para dar lugar ao culto aos deuses pagãos. Mas Josias traz a arca de volta depois da reforma, da reestruturação, da leitura da lei, de ele ter se arrependido, oferecido sacrifícios, ter celebrado a Páscoa. Ele traz também de volta o altar, a arca da aliança, aliás, e coloca a arca da aliança de volta no seu lugar. Assim nós vimos então a história do rei Josias, que foi um dos maiores reformistas da história de Judá. E que este mesmo zelo, este mesmo carinho, este mesmo desejo por fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra esteja também presente nas nossas vidas, e que Josias sirva de modelo e de exemplo para nós e para os nossos alunos. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.